Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast de Coragem. Aqui a gente só recebe elenco de coragem. E hoje eu estou recebendo uma pessoa incrível. A história dele é maravilhosa. O nome dele é Kenji. É bem diferente, né? Mas é fácil de falar. Kenji. Ele é educador físico. E ele, gente, ajuda a gente não só a ter um corpo funcional, mas uma mente funcional. E ele tem alguns treinamentos que ele ensina outros educadores físicos a também ensinar a gente a ter um corpo e uma mente funcional. E ele tem uma história de vida, de superação, que vai te encorajar, eu tenho certeza. Ele estava me contando lá embaixo, antes da gente subir para cá, que ele foi diagnosticado uma enfermidade, deram para ele alguns meses de vida. Era para ele ter ido embora daqui em abril do ano passado. Pensa, ele está super vivo, animado, alegre e ele vai encorajar a gente. Então, se eu fosse você, eu já clicava aqui, se inscrevia no canal para você assistir o episódio completo de todas as outras histórias que a gente vem aqui contar para você, para te encorajar e para você ver e rever a história do Kenji quantas vezes você quiser. E agora seja muito bem-vindo, Kenji. É um prazer te receber aqui. Obrigado, Lília. Prazer é meu. Conta pra gente essa história de você cuidar não só do corpo, mas da mente também. O corpo tem que ser funcional, Sim. mas a mente também. Bem, mas eu sempre falo que o movimento começa e termina na mente, sabe? Sim. Eu sempre falo sobre isso, sempre falei sobre isso, sempre tive esse pensamento, desde o começo da minha profissão, quando eu era mais novo, assim. Eu falava, gente, esse movimento, ele tá engraçado. Algumas pessoas fazem o mesmo movimento diferente, não por nível de treinamento, mas por condição emocional. Verdade. Aí eu pensei, pode ser que tenha alguma trava emocional, pode ser que tenha algumas coisas que podem estar segurando esse movimento. Eu falei, será que não é? Esse mental pode estar de alguma forma? Então eu sempre construí durante as aulas alguns momentos de relaxamento inicial para meio que unificar, vibrar o campo vibracional da aula e começar uma aula mais agitada, uma aula mais tranquila, uma aula mais de dança. Então sempre eu criava um clima antecipado para focar e conectar com o que seria a aula. Eu sempre fiz isso. Aí comecei a perceber que estava dando certo, que as pessoas gostavam, que as pessoas voltavam, que os meus alunos amavam. Eu falei, esse negócio está dando certo. E comecei a perceber que essa conexão gigantesca mente e corpo, né, espírito, era assim fundamental para qualquer tipo de atividade física, né, que é a minha área. E aí eu sempre falei sobre isso, o físico nunca está sozinho, né? A gente tem que estar muito saúde mental e fé muito forte. Ó, parabéns. Entrou a fé aí também, você viu, né? Você vai conhecer a história dele. Então eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Lógico. Eu sou psicoterapeuta e eu sempre falo que tudo começa na mente. Sim. Então tem razão, nenhuma. Eu tô falando com um educador físico, sim, gente. Uhum. Então tem a ver quando a gente não começa e não consegue continuar, e eu tô falando de mim mesma, quem me conhece sabe que eu sou bem verdadeira, uhum, e um dos meus desafios ultimamente está sendo voltar a treinar. Sim. Eu toda a vida pesei 50 quilos, 53 quilos no máximo, até 47 anos. Sim. Eu tô com 51 e engordei, depois da menopausa eu tô com 68 quilos. Uhum. E como eu sou palestrante, a gente vive de hotel em hotel, aéreo em aéreo. Alimentação, sim, sono. Sim. E aí acaba que você entra na academia começa, mas aí tem uma viagem longa, você para aí para voltar. É o desafio. É o desafio. E aí a mente, porque eu tô trabalhando a minha mente para poder, sim, ir voltando, até tô começando a dizer não para algumas palestras. Sim. Porque a gente fica muito tempo fora do país, fora do estado. Sim. A mente, então, também influencia nisso. Demais. Mas olha só, eu tenho uma solução para isso. Porque eu também tenho muito aluno que viaja muito. Uhum. Muitos. Viajam muito, vários hotéis diferentes, lugares diferentes, né? Sempre em ponte aérea. E a gente está conseguindo ter muitos resultados desde muito tempo. Porque, na verdade, a gente sempre acha que a atividade física tem que ter um lugar específico, tem que ser na academia. Não, pode ser na sua casa, no quarto de hotel. E olha que eu falo de treino em hotel desde muito tempo, antes desse boom da internet. Em cima da cama, se o hotel não tiver um espaço. Exato. Eu comecei a buscar as minhas fotos antigas, de viagens antigas de curso. Eu já postava lá no meu Instagram, lá atrás, 2011, 12, quando começou o Instagram, treinos em hotel. Até tinha uma série que era treinos em hotel,
Que eu falei, gente, quando eu comecei com esse negócio? Então, assim, tem como a gente fazer atividade física no hotel, em casa, no parque, na praça, né? E para começar, realmente é complicado. Não é fácil. Tanto que teve uma vez que quando eu coloquei a próstata de quadril, eu quis engordar, tem uma foto minha bem obesinho, eu quis ficar bem gordinho, eu quis comer de tudo, eu quis ficar bem assim, para eu entender como que funcionava a mente de uma pessoa que tá mais cheinho. Ah, sério que você fez esse Fiz teste? isso. Fiz. Meu Deus. 2018 para 2019. E você sentiu? O meu medo era de não conseguir voltar. Fica né? mais desanimado? Fica tudo. Eu quis comer muito, eu fiquei bem... Porque a mente quer poupar energia, completamente. né? Isso é natural, ser humano. Isso é nosso natural. Só que a gente tem que todo dia lutar contra esse viés, acordar de manhã e falar, não, vem em cima de mim, natureza, Quem eu manda vou e aqui conta. sou eu. É. Então, assim, eu quis entrar nesse lugar para eu sentir realmente o que uma pessoa está com sobrepeso, comer de tudo, né? E mudar de estilo de vida. Eu fiz isso comigo. Fiquei 6 meses dessa forma, sem treinar e comendo de tudo. Eu adoro me usar como experiência, né? E aí eu falei, gente, que massa. E tem a foto, tá? As minhas alunas falam que é mentira, mas eu tenho a foto. E uma das alunas estava comigo. Eu falei, você tem essa foto lá em Santiago, sentado numa mesa do restaurante. Eu tô sentado, tirou uma foto de lado, eu tô super gordinha. Aí pegou a foto, que é mesmo. Nossa, e o mais louco é que as pessoas não percebem isso, né? Mas enfim. Aí quando eu voltei, eu falei, agora eu vou voltar. E para voltar, o que eu vou fazer? Eu vou criar um sistema de emagrecimento, né, tranquilo, sem essa pressão excessiva, que eu chamei de Supercore 25, de 25 dias. Eu fiz comigo primeiro. Aí eu treinei em casa, com uma dieta, com uma nutricionista incrível, uma amiga minha, que eu falei com ela assim, Patrícia, eu não quero opções, no máximo 2 opções. Porque você vai no nutricionista, ela te dá uma tabela de vegetal A, uma tabela imensa. Aí o que você faz? Você fica na dúvida. Acaba não fazendo. Eu falo, já não tá querendo gastar energia, ainda tem que pensar qual comida que eu vou comer. Pronto, você falou tudo. Eu falei, eu não quero assim, ou é couve ou é brócolis. Não tem assim, couve, brócolis, não. É uma coisa ou outra, né? Ah, quem é intolerante à lactose? Troca por isso. Quem não pode comer glúten? Troca por isso. Então sempre só uma troca ou 2 no máximo. Fizemos a dieta, eu fiz o plano inteiro em cima disso. Consegui perder 4 quilos em 25 dias. 5 quilos, na verdade. Tem essa foto também, tudo eu registrei. Aí eu falei, gente, deu certo comigo. Consegui voltar ao ritmo, né? De treino, de alimentação. Eu falei, agora eu vou sortear no Instagram para 5 pessoas, para eu acompanhar 5 pessoas. Aí sorteei. Aí vem uma coisa agora super incrível, tá? Pra você não ficar muito consciência pesada. Eu sorteei para 5 pessoas no Instagram. Das 5 pessoas, 4 eram personal trainers que não conseguia treinar, que não comia direito, estava fora de forma com sobrepeso. Só uma pessoa que não era personal trainer, que era professora. Então, só você entender que mesmo quem trabalha com atividade física também passa pelas mesmas coisas. Não vai achando que todo mundo que trabalha com isso, né, é aquilo, não. E aí eu fiz de novo com essas 5 pessoas, todas tiveram resultado. Falei, gente, isso vai virar um produto. E aí virou o Supercore 25, que é um produto de emagrecimento, que é legal, que tem atividade física e uma dieta fácil, shampoo alimentar, e o treino em casa com exercícios também fáceis. Então dá pra fazer. Aí tem um nutricionista que te ajuda. Que vai te acompanhar. O que a gente fez? O que eu faço? Como é muita gente, então as dietas são padrões por caloria, que o que simplificar a vida de todo mundo. A ideia é simplificar o seu emagrecimento à sua volta. Você não tem nenhuma objeção. Ah, mas a nutrição entendeu. Não. Tá aqui a nutrição. Então eu fiz de uma forma que você não tem saída. Não tem jeito de não fazer. Não tem jeito de não fazer. Tá muito simples demais, entendeu? Aí, assim, esse programa é muito legal. Então, e o seu programa tem a ver com essa camisa linda que eu ganhei? Olha, gente. Tem. Seja seu legado. É sobre o legado mesmo, sabe? O meu legado, principalmente, porque eu falei pra você, eu sempre quis ajudar muitas pessoas. Sempre ajudei muitas pessoas. E eu vejo essa angústia muitas vezes e eu falo, gente, tem saída, porque a gente sempre, quando vê alguém que quer emagrecer, a pessoa, eu vou emagrecer para entrar na academia. Não tem que esperar para entrar na academia, né? Você tem que ir para academia para emagrecer, se você quiser. Mas também tem que criar uma rotina fácil, como você falou, de viagens, que você também possa fazer as coisas. Então, eu quis facilitar a vida. Então, quem está assistindo a gente e tá como eu, com dificuldade de voltar a fazer exercício físico, fazer uma caminhada, ir para academia e ganhou peso por algum motivo, ou pós-gravidez, ou pós-menopausa, ou porque teve algum problema emocional, né, e parou.
Você tem a solução. Eu tenho essa solução. Olha para sua Eu câmera ali. tenho essa solução. Se você tem dificuldade de emagrecer, autoestima baixa, tá botando todo empecilho para começar um programa, não tem academia, não consigo alimentar direito. Primeiro que a nutrição nossa, ela é toda, você encontra em qualquer supermercado. Era outra exigência minha. Eu falei, eu quero uma nutrição que você encontra em qualquer supermercado, qualquer. E a atividade física é feita, pra você ter uma ideia, na sala da minha casa, que é pequenininha, que tem 1,90 m por 1,90 m. Não precisa mais que isso o espaço. Então, assim, tudo gravado nesse lugar. E tudo exercício fácil, tudo muito incrível. Você pode conseguir fazer isso sim. E aí talvez você tá pensando assim, mas ele não sabe da minha vida a metade, sim. né? Tem gente que fala assim, não sabe da missa um terço. Aí ele não sabe que eu tenho dor de fibromialgia, Sim. Ele não sabe que eu tenho uma dor na lombar, ele não sabe que eu tenho tendinite, ele não sabe que eu tenho isso. E aí eu vou deixar ele contar o que ele já teve e qual a situação que ele está passando hoje. E mesmo assim, ele tem mantido a dieta e o treino. Conta pro pessoal aí o que você passou nesses últimos meses. Eu vou te falar uma outra coisa que você falou. No meu grupo online tem cadeirante, tem PCD, tem todo tipo de pessoa que tem fibromialgia, então eu sempre converso antes da aula sobre essas questões. Se você tem isso, se você tem aquilo, faça desse jeito. Então eu sempre falo isso. Então assim, não tem muito empecilho, gente. Entendeu? Então tem gente de todas as formas nesse grupo. É muito legal, assim, é muito legal. Eu fico é muito gratificante para mim. Mas então, em 2018, primeiro eu coloquei uma prótese de quadril, né, para um desgaste do quadril. Foi um ato, eu demorei 2 anos para colocar a prótese, eu tava com muito medo. E como tá no seu podcast, foi um ato de muita coragem. Um ato de coragem. De decidir colocar a prótese mesmo, porque eu queria tirar a dor. É uma cirurgia complicada, né? Porque o osso... Ela é bem complexa e a recuperação tem que ser muito, muito tranquila. E eu usei o meu método para recuperar, né? Foi muito legal isso. A gente vai querer saber que método é esse. E quando eu te convidei, você falou, eu vou falar sobre os pilares que eu usei a minha vida inteira para passar por qualquer desafio. Foi. E a gente quer saber quais são esses pilares, não é, gente? A gente quer saber. Nossa, é muito legal, porque realmente... E agora, em 2024, teve um outro desafio imenso, né? Que eu conto, assim, tranquilamente, né? Graças a uma fé que eu sempre tive, fui criado nessa fé, nessa filosofia de vida, que chama Seisho no Ie, e que fala sobre gratidão, sobre mensagens, de todas as emoções, fala de tudo isso, né? Mas enfim, em 2024, em outubro, eu tive um diagnóstico de câncer metastático. Eu só descobri porque estava com dor na coluna, e quando a gente descobriu na coluna, era metástase, e foi fazer todos os exames, o PET scan, né, a cintilografia, o câncer estava espalhado pelo corpo todo, já com muitos nódulos, e o câncer primário era uma massa no pulmão, nem era um nódulo, nem era um tumor, era uma massa que ocupava muito espaço na parte superior esquerda do meu pulmão. Eu fiquei muito chocado, eu pensei 2 coisas quando eu recebi o diagnóstico. Uma primeira foi, vou grudar na minha mãe, eu quero passar esse tempo com ela, enquanto eu puder ficar vivo, vou ficar bem perto dela. E uma outra coisa que eu pensei foi, será que eu fiz mal para alguém? Porque eu preciso resolver isso. Eu não quero morrer deixando esse problema nem comigo, nem com a pessoa. Então eu comecei a pensar se eu tinha feito mal para alguém na vida. Para eu buscar essa pessoa e refazer essa história. Foram os 2 pensamentos que eu tive. E 1 minuto só eu perguntei a Deus, por quê? Eu falei, Deus, eu cuido tanto, alimento bem, treino sempre, não sei o que, durmo direito, trato bem as pessoas, eu não tenho mago no coração assim, eu não vejo isso. Aí depois de 1 minuto eu pensei, por que não eu também? Né? Eu tô no mundo igual a todo mundo. Seria um certo egoísmo achar por que não eu, né? Eu pensei, não, por que não eu também? Enfim. Aí eu pensei exatamente no que eu tinha falado antes, sobre a questão da fé, e eu pensei, que missão que é essa, né? É uma missão complexa, mas eu vou aceitar. Aí, como os meus médicos falam, o mais difícil é aceitar a doença, né? Eu aceitei a doença e falei, não, vamos pegar essa patologia, essa doença, ver quais são as mensagens que ela tem para mim e usar ela para o legado. Será que eu não tenho que ir em outro lugar, levar a mensagem de uma outra forma, né? E ajudar mais pessoas. Então o legado começou aí ou já existia? O legado já existia e ele vai se agregando com cada desafio que aparece, com cada ato de coragem. A gente escolhe umas coisas para a vida da gente, né? Eu escolhi falar de legado. Sim. E tal. Qual é o legado? Exato, eu vou acumulando esses desafios, esses atos de coragem e vou vendo, na verdade, que o legado é isso, né? É você reconstruir a cada queda, a cada
momento, né, de crise muito forte nesse sentido, né? Então eu tive esse momento ano passado, fiquei um ano inteiro fazendo tratamento. E foi nesse momento que descobriu que os médicos já te falaram, você tem até abril? Não colocaram exatamente o mês, mas deram uma porcentagem com... Aí contaram para os meus amigos. Eu não quis saber exatamente tudo, eu só queria, falei, o que tem que fazer para sobreviver? Foi isso que eu pensei. E falei para meus amigos assim, eu sei que vocês sabem, né, que a médica já contou para vocês, então eu não quero que vocês me falem nada, eu só quero que vocês me acompanhem nos exames e nos tratamentos. Eu não quero saber de números, eu quero só viver a jornada aqui e tudo mais. Tanto que eu só fui ler meus exames, Lilian, há 2 meses atrás. Eu comecei a ler os meus exames e... Você fica assim, como que eu tô vivo? Menina, você sabe que o último, a tomografia que deu o diagnóstico correto, eu li ela tem pouco tempo, eu vi as imagens, para eu usar numa palestra que eu dei agora, que eu precisava falar sobre isso, eu não queria falar nada que fosse, não fosse certo. Quando eu fui ler os exames, eu fiquei muito chocado, porque eu falei, eu sou realmente um sobrevivente, um milagre de Deus, porque estava muito complexo, né? Porque tinha muitos nódulos espalhados, né? E a metástase comeu 60% da minha vértebra, do osso. Então foi muito... E a massa era muito grande. Aí eu consegui achar uma foto, que é uma foto que eu vi uma vez só, que era a foto da biópsia da agulha entrando pelas costas, entrando no pulmão, né? E furando o tumor, a massa, e pegar o material. Eu nunca tinha visto, assim, não lembrava dessa foto mais. E não tinha lido o diagnóstico, né? Por escrito. Aí quando eu li, eu falei, meu Deus, realmente eu tinha muito pouco tempo de vida, teoricamente. E quais foram os pilares que você usou para poder conseguir estar aqui falando com tanta alegria, disposição e estar enfrentando tudo isso? Então, Lília, eu sempre fui assim, sabe? Uma coisa que o pessoal sempre fala muito hoje na parte corporativa é sobre gamificação, né? Uhum. Eu acho que eu sempre gamifiquei minha vida, sabe? De uma forma desse jeito que você está me vendo aqui. Então, toda crise eu gamificava comigo mesmo, porque eu vou brincando comigo mesmo, né? E vou resolvendo as coisas realmente me pontuando. Pontuei aqui, pontuei ali. Eu faço muito isso comigo. E eu tento fazer com que as pessoas façam isso também. Aí eu pensei, gente, o que eu faço com meus alunos, vou fazer comigo agora. Né? A primeira coisa é a saúde mental. É você tentar entender quais são os reguladores emocionais que você tem, né? E nesse lugar eu sempre estudei muito, sempre quis saber como que eu regulo a minha emoção, a minha tristeza, a minha alegria, né? O meu pânico e tudo mais. Eu sempre quis saber sobre isso. Então eu tento falar para meus alunos sobre essa regulação emocional, né? Desse ódio, não tentar ser muito... ficar com essa camisa há muito tempo, né? E aí, a primeiro pilar é saúde mental. Você entender as suas emoções, né? E conseguir regular e talvez ter algum controle sobre elas. E viver assim, viver o ódio, vive. Mas não fica muito tempo cheio de ódio, porque não vai valer a pena, vai só trazer coisa ruim. Alegre demais, tudo bem. Essa euforia vai te tirar desse mundo, né? Vai perceber o outro até você ficar um pouco egoísta demais, mas enfim. Então, a saúde mental foi nesse lugar. Aí, depois eu falei, gente, saúde mental, depois para mim a saúde é fé, saúde espiritual. Sim. Então, outro pilar meu é saúde espiritual. É você ter a crença em alguma coisa, você acreditar em alguma coisa, ter fé em alguma coisa, né? Não interessa qual, mas você acreditar que realmente tem uma força maior que possa te ajudar. O meu terceiro pilar é a saúde física. Tem que ter uma atividade física, tem que ter um lugar, porque esse corpo é que carrega a gente aqui. Sim. Então a gente precisa estar cuidando dele, né? O tempo todo, porque eu descobri agora com o câncer que realmente nas patologias, né, as pessoas mais treinadas recuperam mais rápido, mesmo. Eu vejo nos boxes de quimioterapia, quando eu chego desse jeito, você tá me vendo aqui. Aí tem hora que tem que baixar a bola, porque eu falo, gente, tá todo mundo tão triste aqui. Eu preciso ficar triste também, será? Só que... Oh, meu Deus. Aí eu chego no clínico e falo, gente, eu tenho que ficar triste, será? Aí eu falo para as enfermeiras, gente, eu preciso ficar com cara de triste ou não, eu posso ficar rindo. Então é muito engraçado, porque eu vou desse jeito. Tem um filme recente, eu acho que é aquele que tem um cachorrinho caramelo. Isso. Que o amigo do rapaz chegava sempre sorrindo e animado. Isso, é. Eu não assisti não, mas a minha cunhada falou que é muito legal. Eu preciso ver. Mas é isso, eu sou assim, entendeu? Sempre fui assim. Tanto que o pessoal fala, você não fica triste? Eu falo, fico triste, eu choro até, sou chorão. E o meu quarto pilar é a saúde social. Eu falo que a gente precisa entender quem são as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, valorizar a nossa família, valorizar as pessoas que estão com a gente, sabe, todo o tempo, em qualquer lugar. E entender que a saúde social não é quantidade,
Eu sempre falo isso, são as pessoas de qualidade, né? Quais são as conexões de qualidade? Tipo, hoje com você aqui, a gente conhece quase nada, mas pouco que a gente conversou, eu já percebi que é uma relação de qualidade. Sim. Então isso eu valorizo muito, então eu gosto dessas relações de qualidade, de conexão de qualidade, de conteúdo. E nesse ano eu percebi muito mais isso. Eu falei, e valorizar, demais. né? Porque eu achei bem legal, porque a gente se conectou há bem anos atrás, quando meu filho começou a se consultar lá na clínica do Paulo Musi. E aí eu comprei o seu curso, eu fiz, tá? Eu fiz, eu coloquei o marido para fazer junto também. Você comprou 40. E aí depois ficou um tempão sem conversar. Aí depois você me procurou e falou, Lília, eu paguei tipo uma agência ou alguém para cuidar do meu Instagram e a gente perdeu a conexão e eu gostaria de retomar. A gente podia retomar essa conexão? Foi mesmo, foi isso, né? Foi por isso. E foi muito legal. Porque às vezes a gente deixa passar. E eu vou atrás, sabe? Eu falo assim, olha, eu acho que isso aqui, acho que a gente teve uma conversa tão legal, será que a gente pode reconectar? Eu faço exatamente esse texto, porque eu falo, gente, essa pessoa vale a pena. Porque tem as pessoas que valem a pena na nossa vida, e eu não deixo elas irem embora, só se elas não quiserem. Então eu falo assim, entendeu? Então eu sou muito desse jeito, eu vou atrás e falo. E uma coisa também que achei interessante, foi esse ano também, aprendi também o que eu estava falando antes, aprendi a falar não também. Aprendi a falar não, que é libertador pra gente, realmente. Muito libertador. E você vai ler meu livro, você vai ver que não ter coragem de falar não é a ferida da rejeição. Completamente. E não quer dizer que a gente foi rejeitado, tá? Às vezes os pais, os cuidadores, cuidou muito bem, mas a criança se sentiu rejeitada. Existe a experiência vivida e a experiência sentida. Talvez meus pais me amaram muito, cuidaram muito, mas eu me senti rejeitado. Entendi. Ou por causa de um irmãozinho mais novo, ou porque eu era muito comparado com alguém, não era aceito do jeito que eu era, toda hora tinha alguém me corrigindo. Aí eu cresci entendendo que para ser amado, eu tenho que agradar. Então, falar não, eu tô desagradando. Exato. É muito louco E isso. Aprender a falar não é muito libertador. É maravilhoso. É muito libertador. É maravilhoso. E aí eu aprendi isso esse ano também. E aprendi a ter meu tempo, sabe? Falar a gente falar o não, falar por quê? Porque eu quero ficar comigo mesmo aqui. Tô precisando disso. Como diz uma frase antiga, quando eu terminei com o meu primeiro casamento, eu falei, tô com saudade de mim. Então, tem um livro muito antigo do padre Fábio de Mello que fala quem me roubou de mim. Sei, tipo isso, mas é verdade. Que alguns relacionamentos te roubam de você mesmo, que você fica com saudade de você mesmo. Sim. E não foi assim, nossa, minha relação foi incrível, só que no final, no finalzinho da nossa relação, nos últimos 6 meses, eu tava com muita saudade de mim. Porque eu comecei a fazer muita coisa pra segurar a relação, e eu já tava vendo que a relação tava acabada ali, sabe? E foi algumas propostas que não estavam me fazendo bem. E eu tava fazendo só pra agradar ele. E aí, quando eu percebi, eu tava dentro de um lugar que eu tava agradando ele, tava me desagradando. Eu falei, peraí. Não tá funcionando, bom, não. Tô me deixando de lado. Falei, tô querendo encontrar comigo. Acho que vou terminar isso aqui. Aí eu terminei. Na época, todo mundo falou, não é possível. Era o casal modelo da época, assim, da minha turma. Que o casal modelo não era tão modelo assim, né? E aí foi massa pra mim, porque eu falei, olha... Tô tendo coragem das coisas assim. Parabéns pela coragem. E o 5º pilar? Então, o 5º pilar eu chamo de integração. É você conseguir trazer tudo isso para sua vivência do dia a dia. Porque não é separado tudo. As 4 porções, né? Elas não são separadas. Como que eu integro tudo isso? Como que eu tô chamo de situacional. Uma situação, como é que eu integro tudo isso? De uma forma inteligente, que me faça bem, e eu consiga construir. Tô numa academia cheia de gente, né? Cuidando de mim, mas eu não tô muito legal mentalmente, mas tá cheio de amigo em volta. Aí tem saúde social, saúde mental, aí você vem aonde você vai. Então é igual eu falo, é você tentar apoiar na integração para você equilibrar todos esses pilares, né? Então eu sempre falo sobre isso. Como que você consegue integrar tudo e conseguir viver? Porque uma hora vai ter um fraco, vai estar forte, um pilar mais fraco, e essa integração ela vem tentando falar assim, fica tranquilo. Esse aqui tá ruim, mas aqui vai tá bom. Mas o fato de um pilar tá forte vai te dando suporte para ir. Exatamente. Tem pessoas que falam, não existe equilíbrio. Porque sempre uma parte da vida vai estar de um jeito ou de outro. Aí outros falam, não, temos que equilibrar. Mas a verdade que muita gente usa narrativa para dar um engajamento ali, mas na verdade a gente tem que estar bem em todos, né? Claro que um vai estar melhor do que o outro, igual agora você está enfrentando um problema de saúde, aí o seu emocional forte, te segura bem, a família e o relacionamento com os amigos te segura bem, e você vai equilibrando os pratos ali de novo. A rede de apoio,
Então, eu estava te falando lá embaixo que eu faço a minha imersão aqui também, né, na TV Sim, e que a gente trabalha mentalidade emocional, família e negócio de propósito. Legal. Porque eu preciso saber quem eu sou, eu preciso fortalecer o emocional, a mente, a mentalidade, tudo começa na mente, mas a minha família também tem que estar bem. Se eu tô bem e a minha família não tá, como é que vai ser isso? será que eu tô bem mesmo de verdade? A não ser que eu seja muito egoísta. Né? Então, é o que tem bastante casos. Se o meu trabalho tá maravilhoso, eu tô fazendo bilhões. Sim. Mas a minha família tá destruída porque eu precisei sair para ganhar esses bilhões. E aí, né? Será que realmente... Será que é saudável? Então, igual o jeito que você falou ali comigo lá embaixo. Não vou morrer em abril não, porque eu tenho aula para dar, eu tenho curso para dar, eu tenho viagem para fazer, tem curso marcado. Eu preciso cumprir esse propósito aqui primeiro. E falou com alegria e com disposição de quem realmente tá deixando um legado. Sim. E é muito... Mas se eu não sei quem eu sou de verdade, se eu não valorizo as pessoas, se eu não valorizo a minha vida, não vai ter isso. Certeza. Então tudo tá grudadinho, não tem jeito de separar. Talvez esse quinto pilar seja a consciência, entendeu? Talvez pode ser esse lugar da consciência, da mente realmente funcional. Então esse quinto pilar é a mente funcional. Talvez ela resume e organiza esses outros pilares para conseguir fazer você usar esses 4, que não é tão cartesiano, como a gente falou aqui agora, né? Vão influenciar. E esse quinto pilar é que te organiza para esse lugar. Então isso te ajudou agora a passar por esse momento do câncer. Você falou que ainda está no momento de superação, ainda está em tratamento. Agora eu não faço a quimioterapia venosa nem a imunoterapia. Eu uso só a droga-alvo. Por todas as coisas ruins, né? Graças a Deus, a mutação que eu tenho é a mutação de um gene que tem uma droga-alvo, que é a droga que ataca diretamente a mutação. Porque parece que são 30 e poucos genes que tem a droga-alvo, o resto não tem. Então, por sorte dentro desse problema todo, eu tive a sorte de ter um gene mutado que tem a droga-alvo, que é esse remédio que eu tomo todos os dias, né? Que chama Tagrisso, esse remédio. Ele é bem específico dessa mutação que eu tive. Então, eu tive essa sorte dentro desse problema todo de ter uma droga-alvo. Então, eu não faço mais quimioterapia venosa. Amanhã, teoricamente, teria um PET scan, mas eu treinei, então eu não vou fazer o PET scan. Então, segunda-feira eu vou saber como vai ser a continuidade do tratamento. Então, agora eu tomo só a droga-alvo, entendeu? Tá. E nesse período, você teve que parar por um tempo com os treinos, né? Demais. Ficou internado algum tempo? Eu fiz cirurgia na coluna, coloquei 2 hastes. Chegaram a falar que você ia ter dificuldade para andar? Tudo. Talvez eu não conseguiria mais treinar tão bem, né? Várias coisas, assim, são as expectativas, né? Mas eu sempre lutei contra todas as expectativas. Eu escuto, obedeço, não sou uma pessoa inteligente, não sou louco, mas eu vou nas minhas condições e vou estudando e testando algumas coisas, entendeu? E aí eu fui preparando meu corpo, comecei primeiro na água, né? Para tirar a pressão, usei vibração, aparelhos de vibração que provocam vibração no seu corpo. E comecei eu mesmo usando a metodologia Supercore, na minha casa, na piscina do prédio, fazendo tudo isso. Quando você fala metodologia Supercore, seria a forma como você ensina a treinar? Isso, exatamente isso. Aí tem várias formas de você treinar usando as bases do corpo livre. Então, o corpo livre sem aparelho. Depois o aparelho entra. Então, o Supercore trabalha muito nesse lugar. Primeiro você entender o seu corpo como possibilidade de movimento, quais são as possibilidades, depois a gente utiliza aparelhos e outros acessórios. Mas antes a consciência total do seu corpo sozinho. Eita, lasqueira. Meu corpite, ou você tá precisando ter mais consciência? É tipo isso. Tipo, você tá sentado numa cadeira, você utiliza o apoio no chão. Você tá em pé em alguma palestra e você vai apoiando uma hora uma perna, outra hora em outra, sentindo seu glúteo, sua perna, sua coluna. Então é essa consciência que eu tento ensinar para as pessoas, que ela pode estar treinando em qualquer lugar. Entendeu? Eu tô parado esperando o Uber, aí eu faço um exercício pro glúteo, tipo contraindo a bunda. Você me fez lembrar quando eu fazia aula de canto. Exato. Aí o professor falava assim, na hora que você estiver na rua, presta atenção no barulho do trem passando, o metrô, o barulhinho da buzina, o barulhinho. Aí você fica lá tentando achar que nota que é. Você fica o tempo todo com o radar ligado. Perfeito. Aí é trazer essa consciência pro corpo. Exato, ele falou para você do auditivo. Eu tô falando para você do sinestésio, você percebeu o movimento, você percebeu o auditivo. Então eu tô trazendo para você pro proprioceptivo, que é o movimento, você sentir o seu corpo.
É a mesma coisa. É a mesma coisa. É bem desse Vai ajudar lugar. até na postura, né? A Total, total. gente que cria essa lombadinha aqui, ó, por causa de mal postura. Se você tá presente pro seu corpo, eu tô palestrando. Gente, você quer coisa pior para um palestrante? É o fotógrafo te pegar de baixo para cima, que pega a papada, pega não sei o quê. Aí, de repente, você tá contando uma história, aí você faz assim, o fotógrafo tira foto nessa hora. Quando você começa a ter essa consciência, vai ajudar até a postura no palco. Que você começa a utilizar o seu pé de forma correta. Se eu pisar aqui, eu consigo estender mais meu tronco. Se eu pisar no calcanhar, eu vou ficar mais baixo. Se eu pisar na ponta do pé, eu vou subir o tronco. Então é legal que tem esses estímulos, né? Tem até alguns reflexos infantis que a gente utiliza para você trazer para a postura. É muito legal isso. Tem uma técnica bem desse chama DNS, que ela utiliza esses pontos, né, que a criança utiliza para poder conseguir ficar em pé. É muito legal. Então, quem é como eu, seu público final... Você é meu público final. Sim. Aí, quem é como eu, que é seu público final, vai ter a sua ajuda para poder treinar e ter uma dieta fácil de fazer, que acha tudo no supermercado. Tudo. E quem é educador físico e quer ter um diferencial, também você tem a solução. Faz a formação do Supercore. A formação. A certificação. E aí tem o direito de usar o seu método. Exatamente. E você também pode licenciar a sua academia, o seu estúdio com o método Supercore. Você pode ter uma academia Supercore. Eu tenho uma unidade em Guapiaçu, interior de São Paulo, que ela tem 10 anos. Para mim, lá virou a matriz, porque quando eu vou lá, eu falo pro Leandro, que é o dono de lá, e ele é o professor, eu falo, Leandro, você é muito mais eu do que eu mesmo, porque ele utiliza tudo exatamente como está no manual. Eu me corrompo algumas vezes, por causa da sala de musculação e tudo, mas ele não, ele tem um estúdio desde o começo, que nós fizemos o estúdio certinho com a metodologia. O trabalho dele é maravilhoso. E você pode licenciar também e ter um estúdio Supercore, quem quiser. E precisou de coragem quando você começou? Para quem está ouvindo a gente, e é educador físico, às vezes está desanimado ou pensando em trocar de profissão ou querendo achar uma coisa diferente para se diferenciar no mercado. Sim. Precisou de coragem? Muita. Lá em 99 não se falava muito de funcional. Eu vou te falar assim abertamente tudo como é que funcionou. Na verdade, eu comecei a falar de funcional e do Supercore porque foi proibido de usar a sala de musculação. Uma grande rede de academia, eu já contei várias vezes essa história, porque lançou o nome Personal Trainer em 98, 99 no Brasil. A gente não usava muito esse nome. E eu sempre fui professor de ginástica, de aulas coletivas. Então eu fui proibido de usar a sala de musculação. Com essa proibição, sempre gamificando a minha vida, eu falei, então eu posso usar a sala de ginástica para dar aula. Perguntei ao diretor se eu poderia. Ele falou, pode. Na sala de ginástica não tem aparelho. Ali eu comecei a estudar o corpo humano, entender movimento e falar, como é que eu posso fazer para conseguir as pessoas criarem força, emagrecimento, usando só a sala de ginástica, sem aparelho. Aí esse desafio, essa crise, essa coragem me fez isso. E eu comecei a estudar muito sobre isso. E comecei a usar muitos acessórios diferenciados. E nessa época, me chamaram de tudo quanto é nome você pensar. Circo de Solé, professor louco, professor de circo. Em alguns lugares, me chamaram da bicha do funcional. Teve tudo isso, então teve esse bullying todo o tempo. Mas eu, corajosamente, falei, vou bancar isso. Olha o legado aí. Eu lembro a primeira vez no palco, foi em 2004, aqui no Dom Silvério, num evento de atividade física, que eu fui dar aula de dança de rua. E aí eu comecei com a dança também. E eu falei, gente, daqui pra frente só vai falar em treinamento funcional. E dito e feito, foi o que aconteceu no Brasil, né? Começou muito treinamento funcional. E eu fui bancando isso. Então, eu usava uma coisa de instabilidade, as pessoas eram taxativas comigo. E eu continuava bancando e tentando buscar evidências que me segurassem da minha fala, né? E aí foi assim que eu fiz. Então, o ato de coragem foi bancar tudo isso o tempo inteiro. Eu peitava toda a minha fala, como ainda hoje eu faço, sabe? Eu sou muito refutado muitas vezes, porque acaba que eu tento fazer um pioneirismo e eu sou refutado. Então, foi um ato de muita coragem. Talvez outras pessoas iam desistir e falar, não, realmente, isso aqui é difícil, não vou fazer. E eu banquei muito. Professores de Belo Horizonte, professores de Minas Gerais, professores de fora daqui, entendeu? Sempre me refutando e eu peitando a galera. Falei, não, gente, tem uma evidência disso aqui, tem isso aqui. E eu buscando muito fora, porque no Brasil não estudava muito treinamento funcional. E eu fiz dessa forma. E realmente a história foi peitando essa galera toda. Assim como eu sempre faço na minha vida. Parabéns. Isso já fazem quanto tempo? Começou em 99, esse conflito. Então tem o quê? 27 anos.
não é isso? 27 anos. Quase 30 de funcional e peitando. Parabéns. E o tempo inteiro eu tento fazer de uma forma diferenciada, sabe? Então, igual agora nesse último congresso, que foi esse final de semana. Como que é os congressos? Já aproveita e conta pra gente os detalhes. Os congressos, esse se chama ENAF. Você falou pra mim que viajou já o Brasil país todo. E no Peru também. Eu fui levar a certificação do método Supercore. Aí o Supercore começou a ficar muito conhecido na área da educação física. E aí, quando eu vi, eu estava viajando para dar curso. Aí, quando eu vi, eu estava indo para Maranhão. Aí foi Tocantins, aí Brasília, estava indo São Paulo, Porto Alegre umas 10 vezes, Manaus foi um monte. Falei, gente, o método tá rodando. E o método rodou o Brasil todo. Aí aconteceu de num congresso grande em São Paulo, eu conheci uma peruana. E ela falou, amei seu método, sua aula, que levar pro Peru. Aí eu fui para Lima 2 vezes. Oh, que legal. E um desses cursos foi em Cusco. Cusco é super alto, né? Menina, eu vomitava. Eu passei muito mal. Na hora de fazer exercício? Eu cheguei passando muito mal. Eu não posso nem ir num lugar desse, porque eu já passo mal normal. Eu passei muito mal. Eu começo a fazer exercício e eu já passo mal. Aí você vai gostar disso, que eu acho que tem a ver com você. E eu nunca tinha testado essa coisa da auto-hipnose na minha vida. Até eu refutava um pouco sobre isso, às vezes. E aí eu tava passando muito mal, vomitava muito, comi coca, bebia chá de coca e o negócio não passava, e era assustador. Que eu falava, você não tem controle. Eu achava que era enxaqueca, tomar remédio de enxaqueca, não dava. Gente, eu preciso dar aula, eu tinha que dar 4 horas de aula, porque eram 2 professores. Aí eu cheguei na academia, eu passando mal, e aquele povo andando de esteira, correndo. Eu falava, gente de Deus, esse povo é muito treinado, porque não tem condição de estar naquela altitude, eu daquele jeito caído, e o povo correndo. Eu falei, meu Deus, né? Aí eu fui pro banheiro, eu pedi pra uma sala escura primeiro, pra eu poder ficar calmo assim, tá? Aí eu fui pro banheiro, que era a sala de criança que eles me colocaram. Aí fui pro banheiro, olhei pro espelho e falei, oh Deus, se eu falar pra você, esse povo me contratou, eu preciso... Eu estou no Peru, Deus, eu estou no Peru, eu vim divulgar minha marca, meu negócio, eu preciso estar bem, como é que eu faço, sei o que, tá? Aí eu olhei pra mim assim, ficando que você vai ficar bom, você vai ficar bom, você vai ficar bom. Essa história é muito legal. Aí eu só lembro, depois dessa história do olhando pro espelho, eu lembro entrando na sala, e depois dele, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro de uma hora, eu tava deitado no chão, segurando uma barra, essa hora me deu esse momento de lucidez. E depois eu só lembro eu saindo correndo para vomitar no banheiro. Durante essas 4 horas, eu não lembro de nada. Exatamente, eu não tenho consciência de nada. Aí a Maria foi no banheiro, quem tem que voltar para tirar foto com o pessoal. Eu falei, Maria, deixa eu só vomitar, porque eu tô muito ruim. Aí eu falei, foi bom o curso? Ela falou, foi maravilhoso, o povo quer tirar foto, vamos voltar lá, isso aqui, tá. Eu falei, então vamos. Aí fui tirar as fotos e depois ela mandou os vídeos para mim. Pra eu poder, eu falei com ela, Maria, eu não lembro de nada, foi legal? Isso? Não lembro de nada. Gente, então eu não sei o que aconteceu, se foi, sei lá, se eu tive uma, sei lá, entrou alguma coisa, ou então eu fiz uma auto-hipnose que eu falei, vou ficar bem, vou conseguir falar, sabe? E foi a primeira vez que eu percebi esse domínio da nossa mente total nesse lugar. E eu não lembro. Eu tenho alguns vídeos, que eu também não lembro como é que eu fiz esses vídeos, que assim, eu fazia uns exercícios, e ela passou tudo. Então eu tenho umas histórias bem doidas, assim. Então essa professora de São Paulo estava comigo, ela falou, Kenzie, seu curso foi massa. Ela dava aula de pilates. Você não lembra? Ela falou, bem que eu vi que teve uma hora que eu olhava pra você não ria pra mim. Eu tentando fazer graça pra você, completamente, eu acho. Mas a gente tem mesmo um domínio da mente, né? Assim, a gente não consegue, a gente não tem a consciência disso, e a gente não consegue ter esse controle. Mas se você conseguir fazer todo esse desenho na sua mente e projetar para ficar bem, para poder a possibilidade de você realmente conseguir ficar bem ali, dar sua aula, ou se você for subir num palco para cantar, se for fazer algo, né? Eu mesmo treino palestrantes, eu monto a palestra das pessoas e monto o evento e treino, faço as pessoas perderem o medo do palco e treino. Então eu faço ali ou eu sou hipnoterapeuta também, ou faço ali
uma vivência da hipnoterapia, ou faço um exercício da programação neurolinguística, Sim. e a pessoa se imagina ali, ela consegue vivenciar aquilo dentro Mudar o dela canal, primeiro. né? Porque se você já criou isso aqui dentro, é meio que como se o seu inconsciente fosse obrigado a fazer acontecer. Porque Aham. para ele é real. Aham. A mente não difere a fantasia de Da realidade. realidade, né? Né? E não tem passado, presente e futuro. Então, se aconteceu aquilo ali, a possibilidade de você conseguir fazer, materializar isso, Aham. é muito grande. Então, se você se sentiu seguro, se imaginou no palco ali com segurança, imaginou todo mundo te aplaudindo, e não é só pensar, né? Porque Sim. senão eu tô rica, eu vou ganhar na loteria, vou ganhar na loteria. Então você chega no espelho, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Aí seu inconsciente tá assim, além de feia, ainda é mentirosa. Porque eu preciso sentir. Lógico. Então tem que estar congruente aquilo que eu penso com aquilo que eu sinto, para de verdade eu conseguir. Então eu já ajudei muita gente que não estava com coragem nem de subir no palco com a mãozinha gelada. E aí você faz um Vamos mudar esse exercício da canal. programação neurolinguística ali, a pessoa sobe, brilha e é aplaudido de pé. Então, a possibilidade muito grande, a gente consegue mesmo Sim. ter esse controle da mente. E esse dia foi o que eu realmente percebi isso, sabe? Eu comecei a entender até os próprios pilares que eu sempre falei. Eu falei, gente, até eu consegui dominar de uma certa forma até um passar mal, né? Fisicamente sentido, para eu conseguir resolver uma tarefa. Dei conta, entreguei, É. sou capaz, fui lá. A responsabilidade também, né? É muito gigante. Igual você falou, eu tô aqui, esse pessoal me contratou, eles estão confiando em mim, eu Sim. preciso fazer. Uhum. Então Foi é como muito se esse você lugar. tivesse ligado aquele botãozinho, eu sou responsável, eu vim para entregar Sim. e eu vou entregar. Sim. Aí depois que eu entreguei, agora eu tô livre. eu posso relaxar, agora eu posso passar mal, agora eu posso chorar, agora eu posso... Total. É isso. E é muito louco, né? O que é a mente mesmo. E aí, todo o tempo eu fico tentando fazer essas modulações, sabe? Pra entender. Não é deixar de viver, mas fazer essas modulações pra eu não entrar muito nesses extremos. Então, nesse dia eu falei, gente, que loucura que eu fiz aqui agora, né? Fiquei pensando e fui com isso na cabeça. E aí eu comecei a entender realmente que a gente consegue, se quiser, né, modular essas situações. Sim. Na sua vida profissional, qual foi o maior ato de coragem? Construí o Supercore, porque eu peitei praticamente toda a área da educação física. Eu peitei grandes professores, estudiosos da época, tanto que hoje um dos maiores estudiosos, ele hoje é o maior especialista funcional, entendeu? Ele é muito grande hoje, mas na época ele refutava muito o funcional. Ele sempre fala isso, fala, Kenji, você é o pioneiro. Só quando eu comecei a falar de funcional, você já falava há muitos anos. Ele é um parceirão meu. E na época eu lembro disso. Então foi um lugar, porque eu peitava a parte acadêmica, que é uma coisa que eu gosto, e peitava um pouco da questão do tradicional treinamento, musculação, né? Então acho que esse foi um ato de coragem. O outro ato de coragem foi eu começar, eu ir embora, largar a educação física e morar no Japão durante 5 anos. Ai, meu sonho no Japão. Você vai amar. Ai. Eu larguei tudo aqui, tava no 4º período, isso foi em 90, e era meu sonho entrar na faculdade, né, e formar educação física. Eu conversei com meus professores, então esse foi um ato muito, muito de coragem, de largar tudo no 4º período e morar no Japão e trabalhar, porque eu tinha um outro sonho, que era comprar casa para minha mãe. Então o sonho de comprar casa para minha mãe, ele foi maior do que eu formar a educação física na época. Mas antes eu conversei com os professores e fui. Fiquei 5 anos, quando o trancamento acabou, eu voltei em 95, praticamente voltei no 1º período, e voltei à educação física. Teve outro ato de coragem. Em 2010 eu larguei a educação física total, fui trabalhar numa seguradora americana, e larguei, já era coordenador de uma grande rede de academia. Larguei tudo, fui trabalhar de terno e gravata. Fiquei 2 anos. Sério? Sério. Tinha feito um MBA de gestão. Eu quero ver a foto. Tá. Aí, fiquei 2 anos. Minha mãe ficava assim, meu filho, tem certeza disso? Todo mundo falava, os meus alunos, você tem certeza disso? Porque eu já tava com o nome reconhecido no mercado. Só que eu tinha feito MBA de gestão e eu era coordenador. Aí eu fui conversar com o meu chefe sobre isso. Eu falei, cara, eu preciso ganhar um pouco mais. Né? Ele falou, só você virar o diretor, mas eu sou o diretor. Eu pensei, então eu vou sair. Essa minha amiga muito forte nessa empresa, como me convidou, tinha convidado já há um tempo, eu já era cliente dessa empresa também. Eu falei, eu vou sair, quero esse desafio. Minha filha, eu larguei tudo. Minha mãe ficava muito chocada. O primeiro ano foi incrível nessa empresa, mas meu coração realmente é da educação física.
No segundo ano eu comecei a ter um início de depressão, eu tinha medo de entrar no escritório, estava com muita ansiedade, eu não ia nas reuniões mais, eu parava o carro em frente à empresa e ficava dentro do carro umas 2, 3 horas, depois ia embora para casa. Não. Aí eu cheguei a fazer 8 cirurgias no olho de calásio, né, porque baixava a imunidade com a minha tristeza e angústia, e a bactéria, ela fechava meus canais lacrimais aqui, aí dava aquela bolota, eu tinha que drenar com cirurgia. Sério? Sério, foram 9 vezes, e eu falei, o médico falou comigo assim, Kendi, tá tudo ligado no seu emocional. Eu falei, então é hora de eu sair realmente. Tanto que eu comecei a não atender cliente por causa, meu olho não parava de pipocar a bola. E aí eu, enfim, conversei com a minha amiga, falei, vou sair. Aí ela falou, você consegue segurar mais um pouquinho? Eu falei, eu consigo. Mas eu falei com minha mãe, ela falou, meu filho, sai mesmo, você não tá bem. Você não tá bem, não é você, é a sua área de educação física. Aí voltei à educação física de novo e continuei o legado. Então esses 3 atos de coragem foi ir pro Japão, largar a educação física e criar o método Supercore, foram bem assim, bem loucos. Não, Kendi, parabéns. Foi bem. Educador físico que tá ouvindo aí, gente. Se você não se inspirar com essa história, não se inspira mais. Então é para você se encorajar mesmo e entrar em ação, se diferenciar. Completamente. Então, agora, para quem está enfrentando enfermidades como um câncer ou até mesmo o próprio câncer, Sim. quais foram seus atos de coragem? Então. E quais... Tá em movimento ainda, Tá. né? Eu tô fazendo um tratamento ainda. Na verdade, quando a gente recebe o diagnóstico, eu conversando com os médicos, e lá no hospital sempre, eu acho que a primeira coisa é aceitar a doença. Né? A gente briga contra ela no sentido do diagnóstico. Eu não tô com isso, eu não tô isso. Não, a doença veio, ela não tem cara, ela não tem forma. Eu que sempre cuidei, né? Eu quebro todos os paradigmas total, assim, do câncer que as minhas médicas falam. Então ela pode vir com qualquer pessoa. E quando ela vier, qualquer tipo de patologia, qualquer problema, é você realmente aceitar aquele problema ou aquela doença, né? E entender qual é o caminho para melhorar. Né? Eu acho e depois pensar qual é o caminho para melhorar. O que eu tenho que eu possa fazer para melhorar? E você realmente se guiar, né, nesse caminho. Uma coisa muito importante é a rede de apoio. Acho que nessa hora, o que me salva muito é a minha rede de apoio, que é simplesmente maravilhosa. Tem gente que não quer contar, né? Quer esconder. Exato. Eu falei para... A minha médica falou para essas pessoas, eu falei também, eu conversei com essas pessoas sobre isso. E você tem pessoas que você é do bem, com uma energia positiva do seu lado. Eu acho que é você fazer essa limpeza e estar próximo de pessoas que realmente te trazem energias positivas, né? Porque quem está enfermo em casa ou qualquer outro lugar, você precisa de estar com pessoas com energia positiva, todo o tempo. E literalmente, não é fácil, mas você gamificar mesmo o seu dia a dia. Hoje eu consegui fazer isso. Que bom. Hoje eu consegui comer sozinho. Celebrar, né? Celebrar todas as suas pequenas... Os pequenos avanços. Exato, tudo, sabe? Ai, quando eu fiz a biópsia, eu falei, que bom que o que deu foi uma mutação que tem remédio. Aí eu escutei esses dias, esqueci o nome dele, ele falando pra gente trocar todas essas coisas negativas pela... Ainda bem que. Ainda bem que. Tá rolando esse videozinho na internet. Maravilhoso. Então ainda bem que tem isso, ainda bem que eu tenho fulano, ainda bem que eu tenho o remédio, ainda bem que eu tenho família, ainda bem que tenho remédio, ainda bem que eu treino há anos, ainda bem que... Então acho que isso ficou muito legal, acho que fala muito do que eu fiz, assim, sabe? Ainda bem que eu tenho muito ainda bem que. Então eu não quis cair nesse lugar da tristeza, de falar, não, Deus trouxe uma maldição pra mim, não sei o quê, papá, não tem... Não. E se você realmente não tem medo de falar sobre, né? Eu falo sobre o câncer, agora há pouco tempo teve um problema que não tinha um remédio que eu tomo. Eu falei no meu stories, tava super angustiado, e descobri um monte de coisa falando no Instagram, né? Sobre o remédio. Várias coisas incríveis. E eu descobri que realmente tem muita rede de apoio. Então a minha volta, eu vi que eu construí uma coisa muito importante. É a gente, desde hoje, você construir relações de qualidade. Eu já falei sobre isso e vou falar de novo. Essas relações de qualidade, elas vão te segurar em vários momentos, mas de qualidade mesmo, sabe? Então eu percebi, nesse momento da minha vida, que eu tenho relações incríveis de muita qualidade, entendeu? Eu tenho amigas, eu tenho 2 amigas que até hoje me ajudam financeiramente, entendeu? São 2 irmãs incríveis, são minhas amigas há 300 anos, foram minhas alunas anos, e elas falaram comigo, enquanto você estiver em tratamento, nós vamos te ajudar. Pode ficar tranquilo.
Você já fez tanto por nós, agora é a nossa hora de te ajudar. E eu tenho a minha cunhada que me acompanha todos os dias, todo dia, é uma angústia, quando eu tô angustiado, eu acordo triste, eu falo, eu tô meio assim, ela fala, não, então, vive a tristeza e vamos resolver tudo isso. E essa coisa de você de falar que, quando você falou, você viu que tem uma rede de apoio, né? Tem. Igual eu não acompanhei. É igual quando eu te chamei lá no Instagram, eu ainda não sabia. Sim. Aí depois que a gente conversou, depois que eu te chamei, aí depois eu fui e dei uma olhada no Instagram, aí eu vi esse vídeo que eu tô te falando, de você empurrando o andador. Tipo, o andador. Aí eu falei, gente, mais uma história, porque eu falei, porque eu admiro o seu trabalho, que eu acho incrível. E você fala sobre a idade, homem não tem problema de falar a idade, né? Homem, tem muitos que tem. Você tem? Nenhum. Qual a sua idade? 57. Pois é, 57. Ah lá, meu marido tá sentado ali, gente, ele levou um susto e ainda bateu palma. E aí eu sempre admirei o seu trabalho, e eu via você fazendo exercício e olhava assim, gente, olha só esse senhor. A disposição dele, o corpo dele, não tem lógica. E agora? Ser uma pessoa de 50 anos, que tem anos que eu te acompanho. Então, 50 anos, 50 e poucos anos, não tem... gente, é muito assim, fora da curva. Então, eu já admirava isso. Aí, na hora que eu vi, falei assim, poxa, ele vai ter mais de uma coisa de coragem para contar no cast de coragem. E falar sobre o câncer é muito complicado. As pessoas nem falam câncer. Elas falam CA. Eu sou do interior, né? Eu sou de Santa Maria do Suaçuí. 14 mil habitantes. E lá o pessoal não gosta. Não fala. Não pode falar. Tá com aquela doença. Aquela doença. Eu não tenho problema de falar de câncer. Mas eu acho que hoje em dia, pelo menos no nosso meio. Ainda tá assim. Ainda tem gente as pessoas que assim... têm medo de falar. Aí uma coisa que a minha médica falou é sobre isso. Você fala assim, tão naturalmente sobre tudo. E outra coisa, ela falou uma coisa muito massa. Ela falou assim, que eu encontrei com ela no evento sobre câncer, que eu não sabia que ela ia palestrar também. Eu falei também desse evento. E ela que foi uma surpresa. E aí ela falou sobre isso. Você é a única pessoa, o único paciente que me apresenta como sua médica. Porque o povo tem medo de apresentar um oncologista como sua médica, entendeu? Ela falou isso, você é o único que fala que essa aqui é minha médica. Eu falo, mas essa aqui é minha médica. Ela falou, povo, não, essa aqui é fulana médica. Aí eu falei, não, Helena, eu não tenho... Ela falou, mas é incrível o jeito que você faz, porque... Eu falei, gente, será que é tão incrível assim? Porque eu fico achando tudo tão natural, que acho que minha forma de viver foi dessa forma, sabe? E então, tenho falado um pouco mais sobre, né, o câncer. E uma das coragens também foi essa, de abrir a boca e falar mesmo. E passa muito rápido, né? 1 hora já tá acabando. Passa muito rápido. Aí me veio aqui na mente, no culto, eu fui no culto domingo e aí o pastor colocou um slide assim, e se não houvesse amanhã? Sim. Então, assim, às vezes a gente tá com uma enfermidade e é uma pessoa que tá positivo igual você e tá indo muito bem no tratamento e vai viver até 120 anos. E às vezes uma criança, um adolescente, um jovem que não tem nada e de repente a gente perde essa pessoa. Sim. Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. Sim. E se não houvesse amanhã, qual conselho você daria para quem tá ouvindo a gente? Para ele pensar nessa frase para ele. E se não houvesse amanhã? E se for o seu último dia? Ou quando for o seu último dia? Para que você não tenha arrependimentos, que eu acho que é o sentimento pior que o ser humano pode ter no final da vida. Né? Quando você estiver bem velhinho e olhar para trás e falar, para você poder falar, valeu a pena. Qual o conselho que você dá para as pessoas? O conselho que eu dou, primeiro fala eu te amo, gente. Não tem medo de falar eu te amo. Eu te amo, verdade. Não tem medo de falar para as pessoas que você ama, né, para sua família, para seus filhos, para quem está à sua volta, que você realmente ama. Não é nenhum problema isso. Eu acho que as pessoas, elas não conseguem expressar os sentimentos, né? Fica guardando. Então não fique esperando o último dia ou amanhã, ou ter uma data de vencimento para você começar a falar isso, né? Você realmente valorizar as pessoas que estão do seu lado. Eu acho que é muito importante isso, sabe? A gente sempre deixa para depois. Uma outra coisa que eu fico pensando sempre, a gente tem data para fazer as coisas. Só vou fazer quando chegar a tal data. Não, faça, tudo tem que fazer sem ter datas, sabe? Sem ter datas. E vai fazendo, sem nenhum problema. E é isso, acho que é você agir todos os dias com muita intensidade, né, com muito controle, obviamente, sabendo agir, mas não deixando de fazer as suas coisas, sabe? Tudo, qualquer coisa. Hoje, tipo, uma coisa muito
Engraçado. Compra uma camisa e fala, vou usar só daqui a 2 semanas. Eu vou usar no Natal. Não, usa agora. Usa agora. É. Às vezes você vê uma coisa e fala, nossa, a cara de fulano no Natal eu vou comprar pra ele. Compra agora, isso. Eu tenho essa mania. Meus alunos falam, nossa, você sempre fez isso aqui com presentinho. Fala, porque eu achei que é a sua cara. Então, assim, coisas muito simplesinhas, assim, sabe? Eu tenho essa mania. Então, assim, é viver intensamente o agora, sabe? Realmente. E tratar bem as pessoas, todo momento. Trate bem todas as pessoas. A gente não sabe quem são as pessoas, mas trate bem. E você também não sabe quem que você vai precisar ali na frente, Exato, né? Tem algumas pessoas que gostam de puxar o tapete, demais. Que gostam de fazer algumas coisas não muito legais. Você nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. E sabe uma coisa também que eu aprendi na minha vida? É o seguinte, quando a pessoa faz mal pra você, ela tá fazendo mais pra ela. Isso pra mim é muito claro. Igual eu fiz aquela brincadeira com você, que é verdade mesmo. Então, assim... Eu, graças a Deus, quem fez mal pra mim, fez muito mais pra ele que pra mim. Tanto que depois é muito engraçado, quando acontece uma coisa ruim assim, passa um tempo, as pessoas vêm me pedir desculpa. Tipo assim, sabe? Uhum. Isso acontece muito. Eu falo, tá tudo bem, eu nunca tive raiva disso não, já passou pra mim, já passou. Entendeu? Então eu vivo muito assim, sabe? Eu não guardo rancor, eu não guardo. Eu tenho raiva, que eu também não sou de barata, sangue de barata, eu tenho raiva, mas eu não guardo rancor, não guardo. Me faz mal. A validade da raiva é rápida. É rápida. Kenji, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma honra te receber. Espero que você volte mais vezes. Pode me chamar. E os 2 últimos minutinhos, 2 minutos para você deixar a mensagem que você quiser. Pode olhar para sua câmera e deixar a mensagem que você quiser. Que eu quiser. Se o mundo inteiro tivesse te ouvindo agora. Nossa, gente, cuida da sua mente. Cuide das suas emoções. Viva as emoções. Não fique muito tempo intensivamente em cada emoção. Viva todas e entenda todas as mensagens de cada emoção. O que eu sempre falo, trate muito bem, principalmente a sua família. Isso é muito importante. Muito obrigada. Que Deus grandemente continue abençoando você, seus projetos, sua família, sua mãe. Tá bom? Foi um prazer te receber. E você que está assistindo a gente... Eu te aconselho a voltar e assistir de novo e se encorajar com essa história e compartilhar com todas as pessoas que você conhece que precisa de um encorajamento. E eu te vejo do lado de cá.